Aqui o silicone, um aplicador convencional. O que a gente está usando aqui é um CPS. Que cor que é esse aqui? Preto. Preto. A gente pegou aleatório só para fazer o teste. O bico, tem uma técnica de uso do bico aqui também, que é uma coisa boba, mas que é fundamental para conseguir um bom acabamento. O corte precisa ser em aproximadamente 45 graus, por causa da posição que você vai trabalhar aqui, ó. De uma forma que ele já vem posicionado paralelo ao ACM aqui. Outra coisa, o tamanho do corte. O bico ele vem bem fino na ponta e quanto mais baixo a gente cortar, mais largo ele vai ficar aqui. Então se a gente estiver fazendo um acabamento onde uma junta ela é bem fechadinha, você vai cortar ele bem fininho. À medida que isso vai abaixando, você vai cortando ele aqui mais largo. Aqui, por exemplo, ó, eu acho que ainda está pouco essa largura aqui, ó. Já foi cortado aqui, mas se a gente observar, ó, é muito diferente o tamanho do bico para o tamanho da junta. Então aqui, o ideal é a gente cortar mais um pouco. Tem um estilete não? Tem uma trena aí? Vamos medir a junta aqui para a gente ver se está próximo dos 10 milímetros. Essa aqui é a parte mais importante do vídeo, porque na verdade nós estamos fazendo isso aqui como um aproveitamento para o treinamento. Mas o objetivo principal aqui é a gente saber quantos metros a gente vai conseguir fazer com um tubo de silicone. (12, 10, 11). Bom, vamos ter alguma coisa em torno de 10 a 12 milímetros. Na prática, aqui onde abriu é porque a gente está sem a orelhinha. Para cá, deve estar mais próximo dos 10 milímetros aqui. Mas lá na ponta está sem orelhinha, então a gente gabaritou, mas sem orelhinha ele abriu de novo. Deve, tá com 10. É isso aí. Então é o que a gente projeta aqui uma junta de 10 milímetros. Então o teste é para isso mesmo, é para a gente constatar aqui. Eu fiz um cálculo considerando o volume de silicone que tem aqui dentro, pegando a área da base vezes a altura. Aqui a gente tem um cilindro. Esse cilindro, ele tem um material aqui dentro. Então se a gente transformar isso num cilindro, o volume dele é a área da base vezes a altura. Eu fiz esse cálculo e cheguei a um volume e peguei aqui a junta 10 milímetros de largura por 10 milímetros de profundidade. A gente também vai chegar a um volume da junta. Pelo cálculo lá na teoria, eu cheguei que isso aqui vai fazer, esse tubo vai fazer algo aqui em torno de 2,30 metros de comprimento. Aí agora nós vamos fazer um teste prático para a gente comprovar isso, levando em conta que existe um desvio padrão. A junta pode variar um pouquinho, o que acontece, a profundidade do tarucel aqui, ora ele pode estar mais alto, ora ele pode estar mais baixo, não tem uma perfeição nisso, então isso vai desviar um pouco da teoria, porque na teoria é uma coisa 100% matemática. Aqui não, a gente tem desvio padrão e isso pode dar uma diferença no cálculo. Então vamos lá, vamos fazer aqui. Deixa eu só aumentar esse corte do bico aqui. Aí, ó, se a gente observar agora, o bico já fica mais próximo da junta aqui. Poderia ser até um pouco maior, mas eu vou deixar assim para a gente ver. Aqui ficou muito inclinado, ó. Vou diminuir um pouco essa inclinação aqui. Aí. Vamos lá, aqui a aplicação é o seguinte, não tem necessidade de ficar enfiando o bico lá para dentro e tem uma quantidade também ideal de puxar a mão aqui, ó. Quanto mais constante, como se fosse uma solda, quanto mais constante, mais fácil vai ser depois para dar o acabamento. Se a gente encher demais e fizer uma bola aqui, isso vai atrapalhar. E se a gente puxar demais e ficar fundo, vai faltar silicone. E depois para vir repassar, não consegue um acabamento muito bom. Aí vai criar uma espécie de emenda. Então,
o bom profissional que conseguir, ele vai conseguir levar numa quantidade quase que ideal para que ele passe a espátula, que o Vladimir está mostrando aqui, uma única vez. Se ele conseguir a quantidade ideal de silicone e conseguir a espátula passar uma vez só, ele vai conseguir um acabamento melhor. Tem como refazer, tem umas técnicas para consertar, mas eu estou falando o melhor cenário. Vamos lá. Vamos ver quantos metros a gente vai conseguir fazer. Existem aplicadores diferentes, existem bisnagas diferentes que conseguem aplicar um volume maior. Hoje tem até aplicador com bateria, que deve ser muito interessante. Eu não vi pessoalmente ainda, mas ele deve ter uma constância na aplicação que ajudaria muito. Eu não vi ainda de perto. Ainda são ferramentas caras, que são ferramentas a bateria, mas a gente vai chegar lá, porque para o nosso serviço aqui isso é importante, a qualidade, a velocidade. Vamos pegar a trena lá e vamos medir quantos metros a gente vai conseguir fazer com o tubo aqui. Aqui nós já estamos chegando em 1 metro. Eu acho que já foi quase que a metade do tubo, então acho que nós estamos perto do esperado. Não devia ter passado naquela ponta lá, né, que ficou um pouquinho mais aberta, mas... Se você quiser vir espatulando aí... Vou puxar de uma vez para não dar rebarro. Não vai secar não? Vai não. Dá tempo não? Vai. Já afastava. Mostra lá o comprimento. Já está acabando. O tubo já está chegando no final aqui, ó, o cabinho do aplicador. Cadê a treninha para nós medir a quantidade? Vamos ver quantos metros a gente vai conseguir fazer. Existem aplicadores diferentes, existem bisnagas diferentes que conseguem aplicar um volume maior. Hoje tem até aplicador com bateria, que deve ser muito interessante. Eu não vi pessoalmente ainda, mas ele deve ter uma constância na aplicação que ajudaria muito. Eu não vi ainda de perto. Ainda são ferramentas caras, que são ferramentas a bateria, mas a gente vai chegar lá, porque para o nosso serviço aqui isso é importante, a qualidade, a velocidade. Vamos pegar a trena lá e vamos medir quantos metros a gente vai conseguir fazer com o tubo aqui. Aqui nós já estamos chegando em 1 metro. Eu acho que já foi quase que a metade do tubo, então acho que nós estamos perto do esperado. Não devia ter passado naquela ponta lá, né, que ficou um pouquinho mais aberta, mas... Se você quiser vir espatulando aí... Vou puxar de uma vez para não dar rebarro. Não vai secar não? Vai não. Dá tempo não? Vai. Já afastava. Mostra lá o comprimento. Já está acabando. O tubo já está chegando no final aqui, ó, o cabinho do aplicador aqui, ó. Aqui acabou, ó. Eu quero aproveitar para deixar o crédito para o Lúcio, que é um engenheiro de campo nosso aqui, que ele falou que ia gastar 1,5 metro. E realmente o Vladimir mediu aqui, né, de novo. Aqui deu 1,5 metro praticamente, ó. 1.530, levando em conta milímetros. É o que eu falei.
Eu tinha calculado 2,20 m, 2,30 m aproximadamente, mas tem a questão do desvio. Aí nessa ponta onde que eu comecei, a junta estava inclusive com mais de 10 milímetros. Tem uma estopa. Isso aqui é importante também, ó. Existe uma perda. Isso aqui não tem muito o que fazer, dá para tentar fazer um reparo aqui, mas não é muito interessante. Infelizmente esse aqui perde mesmo. Aí aqui a gente usa geralmente uma estopa. Tem alguns macetes, por exemplo, também para não gastar tanta estopa assim, não fazer tanto lambuzar tanto a mão, essa coisa toda. Aí costuma o próprio plástico aqui do ACM, a gente passar no plástico, depois quando retira o plástico embola tudo e aí fica uma obra mais limpa também. Mas enfim, é isso aí. Ali agora vai puxar a fita. Pra cá. É importante essa técnica de puxar a fita também, puxar ela um pouco de lado, que ela vai tipo cortando o silicone. Volta pra cá. A fita aqui, ó. Essa fita na obra faz uma bagunça danada, então é importante já ter em mãos um saco, alguma coisa para recolher isso, porque isso aqui aonde encosta suja tudo. E mancha e não sai mais. A roupa vai embora, vai tudo embora. A outra fita aqui, ó. Aí aqui a gente pode observar, ó, o acabamento. O acabamento ideal é esse aqui, ó. Esse pedaço aqui, ó, tá perfeito, liso, uniforme. Aqui, ó, vai vindo liso, 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 liso. Aqui, ó, se a gente observar, vou chegar mais perto aqui, ó. Se a gente observar aqui tem uma falha, ó. Parece uma bolinha, alguma coisa, não parece nem ser do manuseio não, parece ser do próprio silicone. Aí esse ponto aqui precisa ser refeito. Aí aqui a pessoa vai vir passar mais um pouquinho de silicone por cima aqui e vai ter que repassar a espátula. Se ficar com cara de emenda, aí existe uma técnica de passar um pouco de água, um pouco de detergente, que muitos instaladores usam. Detergente é meio criticado, porque pode interferir na química do produto e tal. Então, um pouquinho de água talvez, passa na onde que der a emenda e deixa ele mais lisinho. Mas o acabamento top é esse que a gente viu ali, lisinho e tal. Aí o passo final seria esperar o silicone secar e aí vir tirando a proteção do ACM. Vamos ver se a gente tira um pedacinho ali só para mostrar como é que vai ficar sem o plástico. Tudo bem, amor? Tem um cara que chegou. Você chegou na hora certa, ó. Vem ver o treinamento. Chegou na hora certa lá. O Altinegro tá fazendo um negócio lá, ó. Olha o tanto de gente. Todo mundo trabalhando, olha. Não vou puxar mais não, que tá sem cantoneira aqui, vai balançar o silicone. Vai puxar. Você quer puxar? Que surpresa boa, olha quem veio bem na hora, uma surpresa que ninguém tava esperando. Chegou calado. É isso aí. Onde você tá? Vai lá com o Titi. Por que você não me Então é isso. O acabamento é esse. Ficou bom assim, ó. Se a gente conseguir esse resultado aí, com certeza a gente vai ter cliente satisfeito. E tá comprovado então aí 1,5 m de junta, considerando os 10 milímetros, a gente conseguiu com um tubo fazer 1,5 m de junta realmente. Parabéns ao Lúcio aí, porque já tinha mencionado isso e agora a gente tem uma comprovação real aqui. Obrigado. A gente está no canal Serralheiro Engenheiro. Já sabe, se gostou, curte, compartilha, manda para a empresa, outras empresas, e aqui dentro da própria empresa nossa a gente vai usar isso como material de treinamento. Um abraço a todos.